Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 18º episódio da terceira temporada, Distant Voices. Hoje nós temos duas participações especiais. Aqui junto comigo com o Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Temos participando pela primeira vez do Balde Odo o César Lima. Seja muito bem-vindo, César. Olá pessoal, saudações, satisfação imensa gravar aqui com os maiores especialistas nessa série aqui do Brasil. Então, pessoal que idolatra aí a série desde os anos 90, desde que ela foi exibida originalmente, então muita satisfação mesmo estar aqui ao lado dessas sumidades. E o nosso Juninho, Murilo Fongrol, seja bem-vindo de novo aqui ao Balde, Murilo. Obrigado, Mário. Obrigado, Castanha, pelo convite. Vim fazer past tense, né? E não me aguentei. E logo vim de novo. Sempre bom falar de DS9, que é das minhas séries favoritas de Star Trek. E falar de um episódio focado no Julian, que é o meu personagem favorito da série. E, Murilo, esse episódio é nota 4 por ser, assim, focado no Bashir? O Julian é um grande personagem, mas não tem milagre que resolva esse episódio. Eu acho assim, ele parte de uma premissa que é bizarra, só que o problema, quando tem uma premissa bizarra, ele pode ser tanto um highlight, um grande episódio, The Inner Light, A Piece of the Action, como pode ser uma tragédia, Threshold, The Omega Glory. Obviamente não é o caso de um Inner Light, mas também não é um caso de um Threshold. Mas infelizmente ele tá mais pro Threshold que pro Inner Light. Ele traz uma premissa e promete um monte de coisas interessantes. Ele promete um grande estudo de personagem pro Julian, mas no fim não entrega nada. No fim ele fica no raso e no superficial do personagem. Ele nos extremos, ele começa com uma discussão interessante e termina com uma discussão muito interessante no final do episódio. O problema é que o miolo dele é bem sofrível, assim, meio que não quer dizer nada com coisa alguma, às vezes lembrando os piores momentos ali de Technobabble dos primeiros anos da nova geração. E esse, de fato, é o problema dele. Ele tem uma ideia interessante, ele poderia ser melhor desenvolvido sob vários pontos de vista, mas sempre parece, às vezes, que é feita a pior escolha. Mas não é uma tragédia, não é um episódio lamentável. A gente tem um grande trabalho de atuação aqui, um grande trabalho de direção. Tem muita coisa legal que dá pra pensar, mesmo sendo um episódio que aí não seja nem perto de um episódio de 4 estrelas. E é um episódio escrito pelo John Menosky. Então é aquela frase do Barão de Tararé, da onde menos se espera, daí que sai nada mesmo. Né? Por aí. O John Menosky, que já é o nosso conhecido, ele escreveu o Dramatis Personae, que só eu gostei. O Castanha e o Alexandre não gostaram do episódio, tiveram várias questões que eles levantaram. O Rivals. Esse eu gosto. A gente não vai Adoro. muito, não. E aí ele ainda vai fazer a história do Times Orphan. E o gozado que o roteiro é do Ira e do Robert Hewitt Wolfe, que tentaram fazer alguma coisa aí com esse pitch do Joey Menosky, mas não sei se eles foram muito felizes. César, você teve essa mesma sensação do Murilo, de que o episódio trouxe algumas coisas interessantes, tentou fazer algumas coisas, mas acabou não sendo muito feliz? Então, Maria, a gente tem que contextualizá-lo como era a TV nos anos 90. As séries intermináveis, com 26 episódios por temporada, as séries de prime time, de TV aberta, onde você tinha que cobrir ali vários meses de exibição de episódios inéditos, e você tinha que ter a gente pode chamar de episódio para encher linguiça, né? Porque é o que a gente chama de bottle show, aqueles que você praticamente não tem cenas externas, não tem atores convidados, não tem efeitos especiais diferentes, você praticamente usa os seus atores regulares dentro dos seus cenários já padrões da série, com o objetivo claro de economizar dinheiro. Então você precisa de 3, 4, 5 desses episódios aí numa temporada de 26, para que só
sobre dinheiro para os outros, né? Para que tenha externos, para que tenha efeitos especiais, para que tenha novos cenários, atores convidados. Então a gente acaba tendo que passar por esses episódios aí, né? Com uma certa dificuldade. O episódio demora para passar, mas como o Murilo falou, né, alguns aspectos eles são elogiáveis. Ele falou lá de direção, de atuação, concordo com tudo isso, e maquiagem principalmente. Acho que a maquiagem foi uma evolução do que a gente já tinha visto antes dessa maquiagem de envelhecimento em Star Trek, mas assim, não deixa de ser um episódio de garrafa, né, um bottle show, que tá ali para cumprir a cota, cumprir a encomenda de 26 episódios por temporada, e não agrega nem nada de muito interessante no universo que está sendo construído, nas tensões políticas, nas intrigas ali que sempre fizeram Deep Space Nine se destacar aí naquela época, nem como o próprio personagem do Bashir, que meio que ele é retroativamente escrito para ser uma coisa que ele, até esse momento na série, os produtores não tinham ideia do que ele seria, então não funciona nem de um lado nem de outro. Vale lembrar, fazer assim, uma observação aqui, que esse episódio ganhou o Emmy de melhor maquiagem. Inclusive Voyager também estava concorrendo naquele ano com Faces, mas ele não perdeu para Faces, ô Mari? Eu acho que ele ganhou o Emmy, não foi? Ganhou. Ele ganhou o Emmy. Faces é o da Belana Torres ou é o do Vidiano? Desculpa, eu não tô lembrado. Ixi, agora você me pegou. É dos caras, do Vidinhas, o nome dos caras, né? É, os Vidianos. Isso, exatamente. Entendi. Ganhou. Então, me pareceu mesmo, mesmo para um episódio de quase 30 anos atrás, ainda é crível aquele processo de envelhecimento. Começa bem sutil, vai evoluindo como uma metáfora do pouco tempo que o Bashir tinha ali para escapar do coma. Eu acho que esse é um dos pontos fortes do episódio. Eu acho que essa maquiagem, o envelhecimento que fizeram com o Bashir foi muito bem feito. Eu gosto da atuação dele. Talvez no início nem tanto, mas eu acho que ao longo do episódio, quando ele vai progredindo, eu acho que ele incorporou bem esse envelhecimento, as dificuldades que ele passa a ter ali, isso eu gostei muito. E eu acho que é interessante a gente colocar que, embora esse episódio por si só, e quando ele foi exibido, ele não tem muito, né, a gente não sente muita coisa com relação ao Bashir, mas depois, quando a gente chega lá em Dr. Bashir, I Presume, que a gente tem a grande revelação sobre o Bashir, eu acho que muita coisa que foi falada aqui acaba fazendo sentido. Então, isso é interessante. Mas é meio retcon, né, Mari? Porque aqui fica claro que ele não queria ser o primeiro da classe, ou não queria se sobressair no tênis por uma questão de falta de coragem ou falta de pressão familiar, e nada a ver com o que é revelado depois, né? Que seria uma coisa consciente dele de tentar ali esconder a verdadeira origem dele. Mas eu acho que se encaixa, eu acho que pode ser um pouco das duas coisas. Eu acho que o fato dele não querer ser o primeiro e tudo, e várias vezes a gente vê, né, por exemplo, no episódio lá, que a gente viu recentemente aqui da 3ª temporada, que ele é indicado lá um prêmio, ele fica todo preocupado e tal, você percebe que ele fica meio assim, eu quero ganhar, mas eu não quero ganhar, por quê? Não é falado, mas a gente pode dizer, não quero chamar atenção, mas ao mesmo tempo eu quero ganhar porque eu sei que eu sou bom. Então eu acho que assim, obviamente que nesse momento que eles fizeram o episódio, eles não sabiam o que seria do Bashir. Isso foi realmente, só veio quando eles começaram a escrever o Dr. Bashir, I Presume, que veio essa ideia. Mas eu posso ver na motivação dele que está embutido isso daí. Eu não fico assim pensando, num retcon assim, muito grande. Eu consigo ver as motivações dele. Não sei, a gente não sabe o quanto que o alienígena Otovar conseguia realmente saber de todos os pensamentos dele. Castanha, o que você acha aí desse início do episódio, das coisas que a gente comentar? Falando em geral do episódio, o episódio eu acho ele melhor do que eu me lembrava, né? Eu lembrava de uma maneira um pouco ruim demais. Talvez o grande problema seja de roteiro, pelo menos na minha cabeça de fã de Mágico de Oz, quando ele é atacado, ele desmaia, pra mim ele acordou, ele já tá na estação, a estação é a cabeça dele, os outros são parte da personalidade dele e assim vai. Ou seja, a parte
expositiva de designar o que é cada parte, de chegar à conclusão que ele está em coma. Para mim, desde a primeira vez que eu vi esse episódio, eu sempre achei extremamente cansativo, porque na minha cabeça era mais do que óbvio, um negócio assim, óbvio ululante, não existe dúvida ali. Eu acho que o que é interessante é a atuação do Siri, é interessante em várias partes, a maquiagem é interessante, por exemplo, muito melhor do que a do Patrick Stewart em Light, por exemplo, é muito melhor a maquiagem, não tem nem comparação. O Siri faz a parte envelhecida muito bem, lá em The Visitor ele faz excelentemente bem. Comparar lá no The Visitor ele e a Terry Farrell um do lado do outro é covardia até, diferença da qualidade da atuação que ele traz. A direção é interessante, tem a trilha sonora é interessante, algumas escolhas dos atores que fazem essas partes são interessantes, mas no fundo decepcionante, né? Porque a gente eles vão pegando os malabares do que a gente tinha do Bachelor até aqui, excetuando a história da bailarina, que talvez pudesse ser colocada também, talvez fosse interessante, e acaba sendo a única novidade que ele, intencionalmente, ele errou aquela infame pergunta, para ele ser o segundo da turma e não ser o primeiro da turma, aquela pergunta que todo mundo sabe, mas eu nunca lembro qual é. Era uma coisa intencional. Eu acho que faltou aqui, talvez se eles tivessem a coisa do geneticamente melhorado aqui para jogar, talvez desse um outro peso ao episódio. E é um pouco mágico que no final não é na realidade ele tá falando com o alienígena, aquela imagem do alienígena, mas ele tá falando com ele mesmo também. No máximo o cara colocou ele estava ferido, ele estava em coma, ele estava tentando se curar, e falta uma resolução melhor. Aquele enfrentamento ali é um pouco bobo, é um enfrentamento meio bobo ali no final, de esterilizar e tal. Aí você fica meio esquisitinho no fim das coisas. E a única informação nova é essa de que ele de fato estourou lá intencionalmente a pergunta. Você pode pensar que, como ele está falando com ele mesmo, ele optou por não falar certas partes, que também é uma discussão meio estranha de se fazer, para tentar argumentar isso, que ele está falando com ele mesmo, a gente está vendo parte da conversa. Não sei. Talvez se ele tivesse pelo menos ter deixado mais no ar, que havia um segundo mistério, talvez aí tudo bem, talvez fosse interessante. Mas é um episódio que ele é problemático desde o início em termos de roteiro, e mesmo que tivesse a resolução, digamos, que é a coisa do geneticamente engendrado, ou seja, um grande peso, tipo assim, não, agora a gente está sabendo de uma coisa que a gente nunca sabia desse cara e que faz sentido retroativamente, legal. Mas mesmo essa revelação forte não salvaria o episódio. Eu acho que ele é mal ajambrado nessa coisa daqueles personagens atuando ali como parte dele, a resolução final, exatamente o que ele está fazendo ali no final. Isso é mal resolvido, fica uma coisa um pouco boba. E o finalzinho meio... Não sei o que ele faz ali no final de fato para ele acordar. Então você fica meio nessa coisa. Você meio aceita aquele melodrama ali no final, meio arbitrário, a hora do episódio tá acabando e tá tudo bem, ou você não aceita e tá meio esquisito. Aí também depende um pouco do freguês, mas o roteiro não é bem resolvido. Eu imagino que a versão original fosse bem pior, fossem coisas mais abstratas e simbólicas, no melhor estilo John Menosky, e mais caro também, que eles, não tem jeito, vai ter que adaptar aqui e tentar vender isso de uma maneira melhor, que a gente não tá conseguindo entender a simbologia, tipo um Masks da vida, que ninguém entendeu aquela desgraça e foram pra produção de qualquer jeito. Então aqui eles tentaram fazer, mas resultados não muito memoráveis também. Castanha, Masks, cara, eu podia ter passado a minha noite sem lembrar de Masks, cara. Masks é bom pra sacanear, eu acho. Não é a primeira vez que ele é lembrado aqui no balde. Ele é bom pro Lower Decks fazer piada, eu acho. Eu lembro como se fosse a primeira vez que eu vi Masks. Eu demorei 3 horas. Que nem o planeta do Meridian. Isso é lamentável. Uma pergunta fatídica: qual a diferença entre uma fibra pré-gangliônica e um nervo pós-gangliônico? Isso todo estudante de primeiro ano sabe, né? Dizem que não tem nada a ver, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Parece que foi contribuição até da esposa da Robert Hewitt Wolf, para que ela era estudante de veterinária, uma coisa assim, e queria desenvolver essa diferença aí que parece que apareceu primeira vez lá atrás em Kildas, né? Lá no episódio do Kill da primeira temporada. Tem menção do Bashir ter errado essa pergunta. Ela questionou, né, o Robert Hewitt Wolf, falou, mas vocês estão dizendo aí que ele fez esse erro, ele nunca teria feito esse erro. E aí agora foi meio que a resposta dele para ela. Respondi para você. Sabe que esse lance
de ser bottle show, eu não compro muito a desculpa por episódio ser ruim. Não que o episódio seja ruim, mas de ter uma qualidade aquém do nível de DS9 por ser bottle show. O DS9 fez bottle shows são muito legais, inclusive com o próprio Julian, por exemplo, lá no finalzinho da série, nós vamos ter Extreme Measures, que é um episódio maravilhoso dele e do Miles na mente do Slow da Sessão 31. E funciona muito bem. É só uma questão de tu escrever bem. Tem um outro episódio que esse sim mais controverso, mas que eu gosto muito, que tem uma preposição parecida desse lance de a nave tá completamente destruída, que é o Disaster do 5º ano da nova geração, que também funciona. Então, pra mim, o problema do episódio não é ser bottle show, não é ser barato, não é não ter ator convidado. Os problemas do episódio estão no roteiro. Ele começa com uma preposição legal, aquela questão do Bashir ter que conviver com ele mesmo, só que o problema é que o meio do episódio vira muito, entendeu? Aqueles episódios de começo de TND, e Technobabble, e explicação, e isso, e aquilo. E ele é até um pouco difícil de entender, por exemplo, eu não sei se é eu olhando, quando eu olhei pela primeira vez eu tive essa impressão, ou é eu olhando depois de ter visto Deep Space Nine inteira, por exemplo, como a mente do Julian escolhe o Miles, por exemplo. O Miles fica um imbecil no episódio, então tem essas coisas que ficam muito problemáticas, mas ele pensa uma coisa que eu acho legal, por exemplo, que eu sempre achei legal o lance da tensão do Julian com a Jadzia, que aqui eles tocam nesse ponto e acho que é uma tinta legal do episódio, o lance dele confirmar que ele é apaixonado por ela, mas não vai fazer nada. Então, essa série de problemas que são problemas muito piores do que ele ser um bottle show, sabe? Com certeza. A gente tem, por exemplo, o episódio que você ama, Murilo, da primeira temporada, que é o bottle show da primeira temporada, Do It, e que é um dos melhores episódios de Jornada nas Estrelas. Para mim é o melhor, mas assim, ele é considerado com certeza um dos melhores, e ele foi feito para não gastar. Então, eu acho que, obviamente, obviamente que a gente vai ter vários, e acho que o César explicou muito bem na fala inicial dele, que é isso, a gente tem que pôr em perspectiva como que era na época, com 26 episódios na temporada, fica muito difícil você conseguir ter 26 episódios de alta qualidade. Eu só acho meio triste aqui, porque assim, nessa temporada esse é o primeiro episódio mais voltado para o Bashir, e aí, de novo, como em episódios anteriores, eles não foram muito felizes, mas eu acho que assim, esse é talvez o último nessa toada, e aí depois eu acho que na 4ª temporada eles acertam melhor o que eles querem pro Bashir, né? Na realidade ele já vinha em uma evolução que tinha deixado de ser simplesmente o alívio cômico e passou a ser mais sério. Tem diversos episódios aí que a gente viu em que a posição dele nos episódios é do médico, e é a relação dele com o O'Brien. Então eu acho que ele foi evoluindo, mas ainda não sabiam muito bem o que fazer com ele, como a gente vê aqui nesse episódio. Do que você estava falando aí, da representação que a mente do Bashir resolveu utilizar, pegando os colegas de trabalho dele, cada um representando alguma coisa. César, você gostou dessa maneira como eles resolveram apresentar? O Murilo falou alguma coisa aí que ele acha que não deu certo, como, por exemplo, o O'Brien, mas, por outro lado, ele fala alguma coisa da relação dele com a Dax. Como que você viu essa representação? You all embody different aspects of my personality, different voices inside my head. If I were to guess, Chief, I would say that you represent my doubt and my disbelief. No, I don't. I knew you were going to say that. Major, you're the perfect choice for my aggression. And Odo, you represent my sense of suspicion and fear. Dax, to me, you've always represented my confidence and sense of adventure. Ha! Thank you, Julian. You're forgetting something, Doctor. What about the Lethian? What is he supposed to represent? I suppose he represents the telepathic damage that the real Lethian did to my mind. A gente no começo estranha, os personagens não são bem aqueles que a gente conhece, né? Mas na realidade são as representações na cabeça do Bashir, na ilusão dele. Mas eu achei que é uma opção bem melhor de roteiro do que colocar ali outros atores, pessoas estranhas, que seria a proposta original do Menosky. Não usar a nave, não usar os regulares. Ficou bem melhor assim, resolvido com essas nuances, né? A gente consegue logo de cara perceber que
os personagens não estão ali exatamente como a gente está acostumado a vê-los, então alguma coisa de estranha está alterando o comportamento deles, e isso fica claro, como o Castanha falou, um pouco depois aí no desenrolar daquele primeiro ato. Há de se destacar, Mari, que eu gostei bastante, e isso que você mencionou aí, que o que vem definindo o Bashir, que vem tornando ele um personagem mais interessante, não só as interações com o Brian, mas principalmente com o Garak. Desde a primeira temporada, as melhores cenas do Bashir têm sido esse dueto, esse duo aí que ele faz com essa dupla que ele faz com o Garak. E esse episódio não é diferente. Até mesmo no desfecho, tem uma cena memorável do alfaiate cardassiano, mas o próprio subconsciente do Bashir escolhe o Garak ali como uma espécie de vilão meio ambíguo. A gente não sabe se ele está ajudando, se ele está atrapalhando. Então é um ponto a se destacar desse episódio e dessa evolução, né, da relação deles. A cena final ali que dá um desfecho em tudo que a gente viu ao longo da interação entre Bashir e Garak em todos os atos. Gustavo, eu não sei como vocês entenderam, mas assim, pelo final, quando o Altovar realmente se revela estar na mente do Bashir, porque até o Bashir fala, né, que os Leteanos, que é essa raça aí, eles fazem ataques telepáticos contra as pessoas e que na maior parte das vezes é letal. E eu tinha entendido que desde o início o Garak, né, a representação do Garak não era da cabeça do Bashir, é o próprio Altovar, que está ali tentando colocar na cabeça do Bashir que ele tem que desistir e tal. Eu entendi assim, não sei como que você viu, Castanha. Parece que é uma imagem meio corrompida aí do Garak. Tanto que ele tenta levar o Bashir lá pra ponte. Eventualmente ele percebe isso aí e leva lá pra enfermaria pra resolver. Mas é aquilo, eu falando assim, eu acho a coisa tão mal resolvida exatamente o que tá acontecendo, porque o que tá acontecendo ali é aquela coisa de não, agora eu tô com autoconhecimento em cima, eu vou saber derrotar isso aqui, porque eu tô imaginando que não ficou nada do Altovar na cabeça dele. Ele atacou e talvez tenha ficado algum tipo de sugestão. Aí eu vou ter que pensar que, não, aquilo ali é uma espécie, é alguma coisa tipo um ferrão psíquico que está na cabeça do Bashir e eventualmente vai matá-lo, seja lá que seja um ferrão psíquico. Então é uma coisa meio difícil, porque o cara atacou o Bashir e foi preso. Agora, exatamente o que ele deixou ali, parece que o Garak era meio... Aquele Garak ali estava, de certa maneira, sendo controlado ali para levar o Bashir ao óbito. Como é que a gente vai resolver, vai entender isso? Tem uma certa dificuldade ali. Umas coisas a gente, principalmente no início do Garak, você até entende e tal, é o Bashir projetando parte dele próprio ali, projetando parte de que ele imagina que o Garak alguma coisa vai protegê-lo de alguma forma, apesar do mistério, apesar do certo medo, né? Aquela coisa assim de querer estar perto e ao mesmo tempo ter um certo temor ali de estar perto de algo que pode levá-lo à ruína ali. Tem esse sabor que é legal, mas também não é tão bem explorado aqui. E eu volta aquilo, exatamente o que acontece ali no final, eu tenho dificuldade de entender, né? Mas eu suponho que alguma coisa do cara ficou ali e aquilo ali que ele está vivendo faz parte do ataque. Ainda a pessoa não morre imediatamente, mas algum tipo de manipulação, alguma coisa que entra ali bioquimicamente ou bioeletricamente entra na mente da pessoa, que eventualmente leva ao óbito. Ele está lutando contra aquilo e colocou a cara do cara ali, ou não, aquilo de fato é identificável ao ataque original. Eu honestamente não sei, essa parte não está claro para mim, até esse nível de simbolismo, exatamente o que é o ataque, o que é representação, o que é o Bashir tentando se defender, a mente dele tentando se defender. Então isso não está muito claro ali para mim, não. Sim, eu vejo que no final, quando o Bashir está conversando com o Garak, e aí ele começa a falar, de todo mundo que estava aqui, eu estava conversando comigo mesmo, mas as coisas que você fala, tal, não seriam algo que eu falaria. Aí a hora que ele, percebe que, então você não faz parte de mim. Aí o Garak muda e passa até a cara do Altovar mesmo. E aí, tanto que daí quando eles entram na enfermaria, o Bashir vai lá e coloca ele no campo ali preso e faz esteriliza ali tudo e aí mata essa parte que tinha sobrado do Altovar ali dentro da cabeça dele. O corpo dele não estava, talvez, se regenerando porque ele estava preocupado com as coisas ali, ele estava fazendo outras coisas. E aí estava deixando parte do corpo, sei lá, não se autocurar, alguma coisa do tipo. Mas é bem assim, gozado.
essa parte nada é explicada, mas a outra, em que talvez não precisasse ser explicada, que é todo o simbolismo, que fala, não, que a estação é a cabeça dele, é o cérebro dele, e as pessoas que estão ali estão representando ele mesmo, cada um representando uma característica dele, não é nada sutil. I'm in a coma. I'm the only one who's really here. Which means when I'm talking to you, I'm really only talking to myself. I wish you wouldn't say that. That's the only possible explanation. So, you're saying I'm you, In a manner of speaking. and I suppose he's you too. You all are. It's not the station he's sabotaging. It's my mind. The station represents my mind. Just as you represent different aspects of my personality. Think about it. When the chief fixed the communications relay, we could hear what was happening in the real world. It's like he restored your hearing. Exactly. So if we could repair the station, You'd wake up. Porque o tempo inteiro eles estão explicando isso. Explicado e O reexplicado. Bashir fica falando, não, porque você é isso, você é aquilo. Aí a própria Kira fala, então você quer dizer que a Dax é exaltada, o O'Brien é o covarde, o Odo é o paranoico e tem eu também. Então é gozado que isso ficou muito, assim, a sensibilidade aberto. passou longe. Total. Mas assim, é gozado que isso daí eles fizeram questão de explicar, quando talvez o mais interessante teria sido deixar menos explícito, mais sutil, mais no simbolismo, para que quem assiste tivesse que pensar um pouco ali e refletir sobre isso. Agora, essa parte, que é a parte, digamos aí, da tecnobaboseira, eles acabaram não explicando muito. Fica mais assim, a gente fica meio sem entender. Você sentiu isso também, Murilo? Total, como o Castanha falou muito corretamente, é o roteiro zoado ao estilo John Menosky, assim, tipo, pra que explicação? Detalhes, entendeu? E o final, ele é muito mal resolvido, e não é como se fosse muito difícil resolver ele melhor. Muito bolado, uma cena onde, sei lá, pra vencer, ele precisa vencer os medos dele, era fácil inventar qualquer coisa ali. E fica aquele final atirado, onde ele coloca ali o campo de força, e dali ele vaporiza o cara. É uma solução, assim, que em nada tem relação com a mente dele. É uma solução muito artificial. E aí, de novo, vira aquela coisa Alien da semana, que eu não gosto. Então, é um roteiro muito mal estruturado nesse sentido. Ele perde tempo com coisas que ele deveria ser mais sucinto e mais sutil, e não gasta tempo onde ele deveria gastar tempo. Aí ele é econômico. E me incomoda alguma dessas escolhas de roteiro, sabe? Como, por exemplo, o Miles ser o covarde na mente do... Eu sei que não é exatamente isso, mas a mente do Julian escolhe o Miles como o covarde, que enfraquece um pouco o circuito da relação dos dois. É uma decisão que eu não gosto. E aquela cena, de um modo geral, é uma cena que eu não gosto. Acho problemática, exceto, de novo, a parte que ele fala com a Jadzia, que a Jadzia sorri e fala, então, eu fico feliz que tu me enxergue assim, porque expressa um pouco, assim, de uma coisa que DS9 tem nessas primeiras 3 temporadas, que é a paixão do Julian pela Dax, que é introduzida desde o Emissary, e que é aquela coisa da ultra admiração e tal, e que eu acho um conceito muito bacana. Acho que funciona, e a câmera pega os dois sempre no mesmo enquadramento, nunca é aquela vibe cara de um, cara do outro. Na verdade, a direção eu acho que é um grande acerto desse episódio, sobretudo a cena da sala de reuniões, que na verdade ele dá uns closes, mas a cena, de uma forma geral, ela é toda de uma tomada. Ela vem vindo acompanhando o Julian, depois ela tira o Julian da cena, aponta só para eles em volta da mesa, vindo de trás, depois engloba todo mundo e vai passeando. As pessoas vão entrando no enquadramento e saindo. Nesse sentido, a direção funciona. E é uma pena, que olha quanta coisa a gente vem aqui e fala que funciona, né? A direção, a atuação, a maquiagem. Só que essas escolhas equivocadas de roteiro acabam prejudicando o episódio. César, e você, o que você acha dessa parte que a gente está comentando agora? Assim, eu, por exemplo, eu acho que eles acertaram colocar a parte mais da raiva, assim, digamos, do Bashir na Kira, que sempre foi uma pessoa mais assim, né, que ela externaliza aquilo que ela está sentindo, tal, mais do que os outros. O Odo, aquela coisa da paranoia, de estar sempre olhando para os lados, tal, vendo se, né, se não está vindo ninguém, tal, que eu acho que combina também com o Odo. Mas realmente, o do O'Brien, acho que o que ficou
mais esquisito ali, porque a gente não consegue enxergar o O'Brien como um cara covarde, o cara que lutou na guerra, lá com os Cardassianos, que ele vira e mexe, as histórias remetem a isso, e a gente vê que ele é um cara que não desiste, que ele está sempre atrás. Então, não sei, acho que eles precisavam colocar ali alguém para fazer esse papel, acabou sendo ele, estaria mais perto, porque o Quark também no começo tem um pouco disso, mostra um Quark medroso ali atrás do bar, quietinho, não querendo sair do lugar, com medo de ser atacado, que é algo que a gente vê o Quark fazendo, e ao mesmo tempo depois mostra o Quark querendo ganhar em cima do Bashir ao fazer aposta lá de quando que ele vai morrer e tal, não sei o quê. Como que você viu isso, César? Eu vi como escolhas, no geral, felizes, tá, Mari? Como você falou, o O'Brien foi um pouco polêmico, provavelmente o ator perdeu ali, tirou o palitinho mais curto, alguém tinha que ficar com essa faceta mais negativa do personagem, mas talvez o Quark encaixasse melhor ali, né, nessa parte da covardia, do medo. A cena, como você falou, na verdade não foi no bar, né, acho que foi na própria enfermaria, onde ele encontra o Altovar pela primeira vez no coma. Podia derivar a partir dali, né, o Quark ser essa personificação aí do medo, mas ao mesmo tempo se colocou ali como o local onde o Bashir nunca deveria ter saído. Tudo girava ali em torno dos consoles da enfermaria na cabeça dele. Isso, se me permite um parêntese, acredito que no final do episódio, onde é dito que os leteanos lá, os ataques são praticamente fatais, o Bashir provavelmente só escapou por causa dessa mente multifacetada, privilegiada que ele tem, acima da média, a inteligência acima da média, conseguiu perceber o que estava acontecendo em pouco tempo. Acho que daí que veio essa salvação dele, né, ele ter sobrevivido a esse ataque. Em relação aos personagens, né, eu só me ressenti muito pouco tempo de uso do Sisko. Acho que o Sisko teve 30 segundos de tela no máximo, e acho que renderia ali, com a personificação da técnica, da expertise do Bashir, talvez momentos melhores ali de sair de situações difíceis usando a ajuda do Sisko, mas foi muito, muito breve a participação. É uma pena. Não concordo, acho que o Sisko ali acabou ficando... Era muita gente, muita informação ali, e acabaram deixando o Sisko mais de lado. Mas, assim, eu não sei, eu acho que, por exemplo, no começo, eu acho que demora muito, eu acho que tem um pouco um problema de ritmo no episódio, principalmente no início. Castanha, você também sentiu isso? Que demora muito, que ele fica ali procurando, aí ele vai com o Quark, aquela cena demora, alguém no escuro lá destruindo o bar, jogando as coisas, e aí o Bashir andando pelo corredor, vai num quarto, num outro. Não sei se isso atrapalha um pouco o episódio. Eu nem sei se é, porque, voltando, sendo bem honesto, desde o momento que ele é atacado, a única coisa que surpreende, eventualmente, acho que você até deduz que o monstro também está ali. E algum tempo depois você vê que ele está ali dentro. Mas que ele está atacado, que ele está, digamos, em coma, supondo, e o que está acontecendo na mente dele, eu acho que é muito rápido. Eu acho que não é nem o ritmo, eu acho que o que a gente vê ali não é tão interessante, não te absorve tanto. Vocês falaram do Quark, eu não consigo conciliar bem, tipo... Por exemplo, se ele matou... Vou falar do Sisko rapidinho e depois do Quark. Se ele matou o Sisko, então quer dizer que a habilidade do Bashir, até a habilidade que ele tem como médico, de alguma maneira foi eliminada. Então, no final, talvez ele não conseguisse fazer o que ele fez. E o Quark, no começo, ele talvez represente ali o medo, o trauma ali, ter sido... O ataque foi a poucos momentos. Mas depois, quando o Quark reaparece, ele parece o Quark, entendeu? Aí o que eu vou pensar disso, a segunda aparição do Quark? É muito confuso, o Bashir, cara, pensando no Quark, ao invés como parte dele, mas pensando que o Quark, parte dele é o Quark de verdade, entendeu? É meio esquisito, assim, eu não consigo conciliar. E é estranho, não sei, é gosto do freguês também. Nessa segunda parte, dá a impressão que o Armin Shimmerman tá fazendo, às vezes, de um mordomo inglês, às vezes. Que ele tá com alguma afetação na voz ali, no jeito de falar, entendeu? É meio bizarra a escolha, mas chama atenção, você acaba lembrando. Também é curioso, essa coisa do Quark é estranha. A segunda parte, você fica assim, caramba, mas como assim? Tem aquele monte de gente e o cara tá fazendo apostas. Será que isso é uma faceta... Ah, não, o cara é autodepreciativo, mas... Não vejo o personagem do Bashir como autodepreciativo de alguma maneira. Não sei, é estranho. Não consigo reconciliar.
Tem dificuldade. Muitas perguntas, poucas respostas. Não, essa segunda... A primeira pode ser o trauma, não sei. Mas essa segunda parte do Quark é meio estranha. Aí depois logo o O'Brien aparece lá naquele... Era uma mesa, né? É a mesa do Dabo limpa, não sei, agora eu não vou lembrar direito. E logo depois o monstro pega o O'Brien, dá um couro nele e acabou o O'Brien. Sei. Aí depois o Quark roda também. Aí ele mata o Quark também. Só sobra o Bashir. Não faz o menor sentido. É uma maconhada profunda. É meio confuso pra mim. Eu não vejo essa consistência lógica. Eu tenho dificuldade ali no final. Eu não consegui entender se, na realidade, quando cada um vai meio que morrendo ou sumindo da história, é como se o Bashir estivesse perdendo aquela faceta dele. Ou talvez fosse assim, a influência do Altovar nele, tirando isso daí para que o Bashir pensasse que ele está perdendo isso. Mas na realidade ele não está. Não é que quando o Cisco sumiu. Não é que quando o Cisco sumiu, ele perdeu a capacidade de ser médico, até porque morreram todos, né, Mari? Conhecimento. Então ele sobraria com o quê? Se você tirou tudo que ele tem. Você elimina os totens ou as ferramentas de poder e no final o cara chega à conclusão, não, o poder é intrínseco a mim. Pode pensar isso, mas a gosto do espectador, porque e esse é o problema do episódio, né, Castanha? É meio difícil a gente conectar esse negócio aí. Então, mas esse é dificuldade. O problema do episódio, Castanho, porque tudo é a gente que tem que conectar. O roteiro não se dá o trabalho de conectar as pontas do episódio. Tem que o espectador ficar amarrando ponta. O episódio é atirado. É tirado na essa interpretação aí da Mariana, essa do poder intrínseco no final, ela melhora o episódio, mas aí o roteiro teria que ter trabalhado isso, porque assim fica difícil. Não, o roteiro assim fica difícil. Isso. Acho que ele nem sugere isso. É uma interpretação que dá pra tu tirar vendo o episódio. Porque é uma coisa manjada que a gente vê por aí. Exato. Na ficção. E nesse sentido, é bem John Menosky, é uma salada de frutas na tela que o espectador tem que conectar. Mas tem coisas assim que realmente não param em pé, são realmente atiradas na tela. O negócio do sotaque do Armin Shimmerman talvez seja uma coisa meio que vem dele, né? Porque lembra nos episódios, quando teve lá o episódio que tem homenagem... Sim, por isso que eu tô sugerindo isso. Do Casablanca, aí ele faz os trejeitos, do Humphrey Bogart, depois, antes, quando tem lá do Poderoso Chefão, também ele faz uma certa imitação, então talvez seja uma escolha do ator colocar ali, como é a visão do Bashir, eu representando aqui alguma parte do Bashir, então eu vou fazer um sotaque aqui para meio que parecer o Bashir falando. Então, não sei. Suponho, né? Suponho também. Mas assim, para mim, a melhor parte do episódio, e a gente já falou várias vezes, que quando o Andrew Robinson está, quando o Garak está presente no episódio, a gente sempre tem coisa boa. Aí aqui a gente até fica um pouco triste, porque não é o episódio inteiro, embora ele esteja aparecendo, na realidade uma boa parte não é o Garak. Então a gente fica meio triste com isso, mas eu acho que a cena de início do episódio e a cena final, elas são muito boas. O Garak, como sempre, tá excelente ali, é legal eles conversando, o Garak dá um presente pro Bashir, aí ele tá de mau humor, porque ele vai fazer 30 anos e ele não tá lidando muito bem com isso. Speaking of Holosuites, happy birthday. I know it's a few days off, but I wanted to give you your present early. It's a Cardassian Holosuite program, an adaptation of one of Shoggoth's Enigma tales. Is it? I see. You sound disappointed. I thought you enjoyed mystery novels. I do. Human mystery novels. The trouble with Cardassian Enigma tales is that they all end the same way. All the suspects are always guilty. Yes, but the challenge is determining exactly who is guilty of what. E no final, eu acho muito legal aquela frase do Garak dizendo, de todos os personagens e tal, você escolheu me ver como o vilão, né? A gente tem almoçado tantas vezes juntos tal, e você ainda não confia em mim. Ou seja, ainda tem esperança para você, doutor. Quer dizer, é muito legal isso, muito legal.
You know, Doctor, what I find most fascinating about this entire incident is how your unconscious mind chose people you know to represent the various parts of your personality. Well, it did make things interesting. And what I find interesting is how your mind ended up casting me in the role of the villain. Oh, I wouldn't read too much into that, Garak. Or how can I not? To think, after all this time, all our lunches together, you still don't trust me. There's hope for you yet, Doctor. E eu acho que o Andrew Robinson... do The Wire, assim, essa coisa do livro. No livro, na realidade, é um programa da Holosuite. Sim, que foi o presente dele. E os romances cardassianos todos são culpados no final, isso é muito bom. Todos muito os bom. suspeitos são culpados. Isso, exatamente, é muito legal. Mas é só meio triste, assim, que no meio do episódio não é o Garak. Mas o Andrew Robinson faz muito bem o papel ali, sempre. Mesmo por não ter sofríveis, né, o que mostra a qualidade do ator. César, você também é do fã-clube do Garak? Sem dúvida. Como eu falei, o Garak carrega o Bashir nas costas nessas primeiras temporadas. Antes do Bashir caminhar com as próprias pernas aí, as melhores cenas dele são com o Garak, são nessas interações nos jantares, ou nessas frases de duplo sentido, de a gente nunca sabe exatamente o que o Garak quer dizer. E o Bashir tá ali como escada dele, praticamente. Ele não é um personagem que tem tanta vida própria assim, apesar de ser um regular da série, ele fica meio eclipsado ali pelo brilho do Garak, pela complexidade do Garak e pela qualidade do ator. Então, eu acho que sim, Garak se destaca bem mais que o Bashir aí nesse começo até o meio da série. Só uma triviazinha aqui, que o Murilo já citou, aquela cena na sala de conferência, quando o Bashir encontra pela primeira vez o O'Brien, o Odo, a Kira e a Dax. O Alexander Singer, que foi o diretor desse episódio, ele quis filmar a cena toda numa tomada só, mesmo sabendo que depois na edição eles iam acabar cortando e inserindo close-ups. E aí depois diz que ele usava essa cena nas aulas dele e tudo, para mostrar como fazer. Parece que eles precisaram de umas 5, 6 tomadas até fazer direito da maneira como ele queria. E aí é legal que a gente tem que lembrar que em The Circle isso acontece também, numa cena em que quando a Kira vai ter que ir embora para Bajor, que ela não vai ser mais a primeira oficial da estação, o Corelli também gravou a cena em que todo mundo vai entrando no quarto dela numa tomada só. Só que é pena que a gente não vê isso no episódio, né? Acaba não indo para a edição final a coisa completa. Mas é interessante essa qualidade de direção que a gente tem aqui em vários episódios. Eu acho que da minha parte, eu acho que eu falei, não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas eu acho que não. Castanha, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar sobre o episódio? Trivia, na realidade. São duas trivias, elas se conectam por um acaso absurdo. O Alexander Singer, ele foi um grande chapa do Stanley Kubrick, grande diretor de Stanley Kubrick. Nesse episódio, o Dennis McCarthy, acho que é o Dennis McCarthy, ele fala que ele buscou inspiração para partes da música. Tem horas que até lembra realmente um compositor húngaro chamado Ligeti. E o Kubrick usou a música do Ligeti em alguns filmes, inclusive o do 2001. Então você tem uma coincidência muito engraçada aí de Kubrick, onde você menos espera desse pequeno Distant Voices, do Alexander Singer, que era amigo, e na inspiração da trilha sonora do Ligeti. É curioso, assim. Eu fiquei olhando assim, muita coincidência. Assim. No geral é isso. Eu acho que o grande... eu me lembrava muito... eu me lembrava de um jeito que, de alguma maneira, o cara tivesse... o alienígena ficasse ligado à cabeça do Bashir, mas não foi só um ataque. Tem alguma coisa mal resolvida no que é o que ali no final, em termos de significância ali no final? Eu tenho, Castanha. Mas... é sobre a questão do objetivo inicial do Altovar, que é o tal do... sim, claro. Que aí a gente não tem uma consequência em cima disso. Quer dizer, já a gente escuta falar aí outras vezes durante a série, inclusive no NDP Moonlight, que acho que ele faz uma participação bem decisiva aí na trama, né? Mas esse episódio fica jogado ali. Podia ser o gel, podia ser, sei lá, um ácido sulfúrico, podia ser qualquer outro produto, né? Não fica jogado. Onde que isso seria usado, para que seria usado, onde que isso se encaixa aí no objetivo do Letiano. Eu acho, aliás, que uma escolha melhor de roteiro talvez seria
em vez de fazer essa introdução, que até é legal, dele indo com o Quark lá na mesa do Julian e do Garak, talvez esse episódio já começasse na mente do Bashir. Talvez tivesse dado algum tom de mais mistério pro episódio, que quando o Coisa ataca o Julian lá na enfermaria, e aí ele já acorda, aí fica óbvio que tá na mente dele, qualquer pessoa percebe isso. Não tem talvez como, se tivesse... É. Então, e aquela história também, não tem nenhum momento que a gente sabe que ele não vai morrer no final, então a única chance que eles teriam de ter mostrado algum mistério de fato seria se o episódio talvez tivesse começado já na mente do Julian. Sim, isso e ter uma revelação do personagem mais significativa, porque entra como uma oportunidade desperdiçada. Você fica um episódio inteiro na mente de um dos personagens e você descobre pouquíssimo dele no final. Fica com áreas de bobagem, complicado. César, e você? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o episódio? Uma pena que não se colocou ali uma trama B, alguma coisa assim que desse uma amarrada um pouco com o crescendo que vem a série. A gente tá aí na terceira temporada, com a introdução da Defiant, já tivemos Maquis, estamos aí às vésperas do arco Klingon. De repente, sei lá, alguma trama B aí que linkasse um pouquinho com o que está acontecendo no contexto geral da série, para levar um pouco a história para frente. Mas, assim, talvez esteja sendo muito exigente com alguma coisa mais serializada, onde a serialização não existia, estava sendo inventada. De repente, como a gente falou, né, o episódio tem problema de ritmo no meio, talvez intercalando com uma trama B ali, como a gente que é a forma clássica da era Berman. Tem uma trama A e uma trama B correndo em paralelo, talvez desse uma dinamizada um pouco maior no episódio, que acabou ficando um pouco lento, um pouco chato aí no desenvolvimento dele. E você, Murilo? Nada de muito especial. Eu acho que é um episódio que ele tem bons valores em alguns sentidos. Ele propõe algumas ideias interessantes, como, por exemplo, o Julian tá chegando numa crise dos 30, que é uma coisa que é mais uma quebra de DS9 do ideal rodemberiano do ser humano do século 24, que é perfeito, que não sente a idade, que não sente a morte, que não sente nada, ele é perfeito, ele faz tudo sem sofrer nenhum tipo de dano emocional. E DS9 quebra muito bem esse título, quebrou muito bem agora com o Arco Maqui, no lance do é muito fácil ser no paraíso, e tem esse charme, esse lance de ele estar chegando na crise dos 30, e perceber o Julian como humano, não é um ser que a gente olha como a gente olha às vezes para os personagens da nova geração, de nossa, como eles são perfeitos. É que o Julian tá tendo uma crise de 30 anos, como qualquer um da gente, tá apaixonado pela amiga, só que não pode fazer nada. Então, essa humanização do Julian acho que funciona nesse sentido, mas é de tudo de coisas que a gente já viu, é um estudo de personagem que no fim propõe essas coisas legais, mas entrega pouco, sabe? Entrega pouco por causa de um roteiro muito confuso. Ele é bem dirigido, bem atuado, tem ideias bacanas, como as que eu citei, a maquiagem é super legal, mas enfim, sem roteiro não vai a lugar nenhum. É uma pena, uma oportunidade perdida, poderia ter sido um grande episódio. Ainda tem uma última coisa da questão do paralelo, quer dizer, é engraçado que no início o Julian tá todo preocupado que tá fazendo 30 anos, e aí de repente ele se vê num pesadelo de estar envelhecendo rapidamente, tanto que daí no final ele fala que ele nem tá mais tão preocupado em estar fazendo 30 anos depois pelo que ele passou, né? Então, acho que isso foi interessante. E várias vezes, em vários episódios que a gente tem o Julian e o Garak conversando em algum almoço, ele dá o setup para alguma coisa que vai acontecer durante o episódio. Então, eles conversam alguma coisa e aí acontece algo que tem super a ver com o que eles falaram. E tem uma coisa legal nesse setup dele com a Dax, que o Garak fala, né, pro Julian, que a Dax vai fazer pergunta se a Dax vai fazer uma festa de aniversário pra ele. Uhum. E depois, quando ele declara o alienígena lá, o vilão de quadrinhos, que ele é apaixonado pela Jadzia, eu acho que aí, analisando em retrospectiva, aquela primeira cena é de quão dolorido devia ser pro Julian tá tão perto, mas tão longe da Dax. E em retrospectiva, acho que é uma outra cena que funciona. Eu acho que, de um modo geral, esse é o tema. E o lance da crise dos 30 anos é das coisas que funcionam no episódio. Porque é legal ele colocar que ele gosta dela, mas que a amizade dela vale mais do que a paixão que ele tem. Se ele fosse atrás dela, insistisse, continuasse insistindo, ele poderia perder a amizade dela. Então ele prefere dar um passo para trás e ficar com a amizade do que arriscar ficar sem nada. Que é algo super humano que a gente está
super acostumado a passar por isso. E... É legal falar que é uma coisa que a gente conversou lá no Equilíbrio, em que estado que teria ficado essa paixonite do Bashir pela Dax. Aí ele explica, né? Eu acho isso é legal. Pequena parte do episódio, mas faz sentido, é legal e é coerente. Pra mim, a grande parte assim, que funciona redondinho do episódio é isso. Pra mim, assim, eu acho que a melhor parte do episódio é o Andrew Robinson, a presença do Garak, como ele mesmo na conversa inicial e final. Essas pequenas coisas que a gente tem do Bashir, eu acho que são positivas. E aí, depois, lá na frente... Dr. Bashir, I presumo, quando a gente descobre que ele é geneticamente engendrado, aí a gente vê aqui, então ele ficava se protegendo, ele não queria chamar atenção, então ele não quis ser o primeiro da classe, ele não queria ganhar lá o prêmio, então eu acho que fica interessante esse paralelo que eles usam. Mas, como a gente falou, o episódio tem problema de ritmo. O César falou bem, se tivesse uma trama B, o pessoal da estação ali tentando fazer alguma coisa, talvez o Altovar não tivesse sido preso imediatamente, tivesse querendo sabotar, por exemplo, a estação, e aí eles tivessem que ir atrás do cara, talvez acho que ficasse mais dinâmica a história, tipo um paralelo alguma coisa está acontecendo na estação e algumas coisas parecidas estão acontecendo na estação, na mente do Bashir. Talvez tivesse ficado mais dinâmico. Eu acho que o episódio poderia ter melhorado um pouco em relação a isso. E aquela coisa de que eles colocaram um simbolismo em um monte de coisa e aonde eles precisavam ser sutis, eles não foram. E aonde talvez precisasse de um pouco mais de explicação, eles acabaram não dando. Mas, no geral, é um episódio ok. Eu tenho meio que uma mesma sensação que eu tive no Prophet Motive, que eu não sei bem dizer, assim, não é um episódio que eu vá querer assistir de novo, mas também não é um episódio horrendo, em que a gente fale que nada sirva dele. Mas, então, vamos fechar aqui com as nossas notas. Castanha, quantas estrelas você dá para o Distant Voices? Eu achei bem melhor do que eu lembrava. Eu vou dar 2. Realmente, ele tem coisas em termos de execução legais, mas eu acho que o roteiro é muito mal resolvido. Muito. E fica a sensação de desperdício. Talvez, assim, para uma série tão orientada a personagem quanto DS9, talvez seja a coisa mais triste, assim, em termos de desperdício. É 2 estrelas para mim. César, e você? A gente aqui sempre dá... Nossa métrica é igual a dos G10 do Trek Brasilis. É de 0 a 4 estrelas, podendo ter meia aí. 0, meia, 1, 1,5. Perfeito, de 0 a 4 para mim é 1,5. Se o roteiro começa errado, é difícil, mesmo os méritos ali da produção, dos profissionais, dos atores, não tem como corrigir um roteiro que já nasce confuso. 1,5 para mim. E você, Murilo? Eu vou ficar com Castanha, vou ficar com 2, porque é uma pena, porque tem uma porção de coisas legais, mas é um roteiro muito confuso, muito atirado, tem dificuldade de entender o que ocorre durante o episódio. Uma pena um personagem tão legal quanto o Julian passar por um roteiro desse, mas tem coisas legais sim, vamos de 2 estrelas. Eu também vou seguir você, Murilo, e o Castanha, e vou dar 2 estrelas. Eu tava bem, assim, em dúvida, mas pensando nas notas que eu dei nessa temporada, eu acho que 2 estrelas fica de acordo, assim, pensando nos outros episódios. Ele não é ruim igual Meridian, mas ele também não é bom como outros episódios que a gente viu essa temporada. Muito bem, César, muitíssimo obrigada pela sua primeira participação aqui no Balde. Estaremos esperando a sua volta em breve. Muito obrigado, gente. Espero que tenham gostado. O episódio podia ser melhor, né? A escolha podia ser melhor, mas vamos melhorar da próxima vez. Boa noite. Murilo, brigadão pela sua participação. Obrigado, Mari. Obrigado, Castanha. Obrigado, César. Muito legal aqui para falar do Julian, que é o meu personagem favorito de DS9. E espero o convite para a próxima temporada, que é a melhor de todas. Castanha, sempre um prazer estar aqui com você debatendo sobre Deep Space Nine. Eu com você e
com nossos sempre célebres convidados. Temporada que vem tem Homem Bashir, será que o Murilo vai participar? Já está reservado para ele. Já pedi. Muito bem. Obrigada a você que também ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar lá na página do Trek Brasilis, no nosso canal do YouTube, onde os episódios também estão lá. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando do nosso bate-papo, o que vocês acharam dos episódios. E a gente se vê daqui 15 dias. Até mais!